Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Vamos dar início à nossa reunião nesse domingo lindo, gostoso. Vamos estar fazendo uma oração antes. Vamos nos colocar de pé. Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós vamos na Tua presença de uma forma especial, Pai, nesta reunião. Espírito Santo de Deus, nós necessitamos do Senhor, Pai, para que haja vivificação, para que haja revelação do Senhor, que o Senhor possa mostrar uma palavra rema. Abençoa, Pai, todos que estão aqui, abençoa esse corpo de Cristo, ministra no corpo de Cristo, Pai, para que nós não viemos a desviar nem para a esquerda nem para a direita, que nós possamos estar no centro da Tua vontade. E que a Sua vontade, Pai, seja feita na nossa vida, em tudo na nossa vida, porque tudo vem do Senhor, é do Senhor que vem o nosso socorro. Obrigado, Pai, porque o Senhor foi propiciação na cruz pelo nosso pecado. Perdoa, Pai, os nossos pecados e nos purifica de toda a nossa injustiça, Pai. É no nome de Jesus que agradecemos e intercedemos. Amém. Pode se sentar, vamos abrir a Bíblia, João 8, 31 e 32. João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este versículo, no último ano, tem falado muito na mídia, e eu vejo ele ser usado de uma forma errônea. A pessoa aqui está falando, estão usando como verdade e mentira. Não é isso que está dizendo esse versículo. Esse versículo, Jesus Cristo, lá em João 14, 6, ele vai falar que Ele é a verdade. Conhecereis Jesus Cristo, Ele vos libertará. Ele fala que nós conhecemos Ele através da palavra, no versículo 31. Lá em João 17, 3, fala: a vida eterna é, conhecer Jesus e aquele que Ele enviou. Então, para nós ser libertos, para nós sermos tocados com o poder transformador de Deus, nós temos que conhecer Jesus Cristo. E o conhecimento de Jesus Cristo vai nos libertar, e nós vamos absorver a vitória, a promessa da vida eterna. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Quando de fato nós conhecemos Jesus Cristo, nós cremos nele, porque ninguém crê nem quem não conhece. Só quando você conhece, você crê. Quando você tem intimidade, você crê. Quanto mais intimidade, mais você crê. Amém? E as palmas. Tua palavra de reinar sobre todas as nações, soberano Deus. Não há força nesta terra que te possa suportar, soberano Deus. Tua glória te reinar, teu poder se espalhar, soberano Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Tu és soberano Deus. Jesus, soberano Deus, soberano, soberano.
Tua glória te reina, teu poder se espalha, soberano Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é soberano. Tu és soberano. Aleluia. Jesus, soberano Deus, soberano, soberano, sobre todas as nações reinará o meu Senhor, soberano, soberano, e a terra se encherá com tua glória pra sempre, e a terra se encherá com tua glória pra sempre. Jesus, soberano Deus, soberano, soberano, sobre todas as nações reinará o meu Senhor, soberano, soberano, Jesus, Jesus, soberano Deus, soberano, soberano, sobre todas as nações reinará o meu Senhor, soberano, soberano. Oh, aleluia! Ele é incomparável, Ele é maravilhoso, Ele é soberano e reina hoje e sempre, aleluia. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é a nossa estrela da manhã, e é Ele que vamos cantar agora. A nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não pode mentir, por isso estamos aqui. És a nossa estrela, és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não pode mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor.
Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta, Senhor, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus nessa manhã. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Agora é um momento muito importante da adoração nossa. Eu sempre gosto, quando vai falar do dízimo das ofertas, eu puxo o que Jesus Cristo falou lá em Mateus 23. Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Jesus Cristo aqui, ele não veio revogar os dízimos e as ofertas. Ele veio falar dos preceitos, deste princípio, normas do preceito desse princípio. Porque esse princípio foi instituído lá no Velho Testamento. Depois, lá em Malaquias 3:10, ele explicou mais ou menos como era esse princípio e por que tinha esse princípio. E aqui Jesus Cristo fala que nós estamos negligenciando misericórdia, fé e justiça. E daí você vai analisar como é que está a tua misericórdia, a minha misericórdia. Como é que está a minha fé, se ela está inabalada, se ela é frágil. Você vai ver a nossa justiça, que quanto mais nós olhamos para ela, mais trapo de imundícia ela é. Então nós temos que ver como é que está a nossa justiça, com o nosso próximo, com Deus. A nossa fé, como que ela está. Ela está regada, ela está adubada na tua vida e na minha vida, ela está fortalecida. Como é que está essa misericórdia com o próximo? Porque às vezes nós queremos misericórdia, mas não damos misericórdia. Queremos misericórdia de Deus e não praticamos a misericórdia de Deus. Então, as normas do preceito, normas de um princípio. É isso que é os preceitos que ele está colocando aqui, esses 3 preceitos. E nós temos que ver que Jesus Cristo, ele não veio para acabar com a lei. Não, ele veio cumprir a lei. Ele só quebrou a maldição da lei no madeiro, como diz a palavra de Deus. Ele quebrou a maldição da lei. Por isso que hoje nós temos a graça e não a lei. Amém? Dessa maneira nós vamos estar consciente e com razão, trazendo os dízimos e as ofertas no altar do Senhor, para que o Senhor seja conosco nas nossas finanças e aceite essa adoração de liberalidade do nosso íntimo. Amém? Vamos lá, é pela fé no Filho de Deus, que nós somos mais que vencedores. Aleluia. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda adoração. Aleluia.
Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. E as palmas. Só Ele é digno, aleluia. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Ele é digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Aleluia, Senhor. Tu és digno, Senhor. A Ti todo louvor nessa manhã, toda adoração. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e para todos sempre. Aleluia. Podem sentar. Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Bênção de Deus. Está vendo, irmãos, o cuidado que o presbítero tem aqui com o pastor, né? Higienizando aqui o microfone. É assim que nós estamos fazendo, né? A IPVO é uma igreja que se preocupa com os irmãos, se preocupa com a saúde dos irmãos, e nós estamos muito felizes de poder nos reunir como igreja do Senhor, mas nós também somos uma igreja cidadã. Né, meu irmão Vandinho? Nós estamos inseridos no contexto da cidade, da nação, do mundo. Então nós também somos uma igreja que obedece às autoridades, enquanto nós entendemos que o que essas autoridades estão fazendo, elas estão dentro da palavra de Deus. A partir do momento que não estiver dentro da palavra de Deus, cabe a nós obedecer à palavra de Deus, né? Mas nós entendemos que é um cuidado que está sendo tomado, que está sendo tido com os irmãos, né, com as pessoas, o fato de nós estarmos aqui usando máscaras, com os nosso distanciamento, né, normal, natural, esse cuidado de higienização, não é? Isso tudo também é um ato de amor, é um ato de cuidado para com os irmãos. Mas nunca nós vamos deixar de desejar, de querer estar unidos aqui, em comunhão. Nós nunca vamos perder esse desejo, essa vontade, porque isso faz parte do povo de Deus, isso faz parte da ação do povo de Deus, isso é preceito bíblico, e nós amamos estar juntos. Essa é a grande verdade. Faz parte da nossa identidade. Querer estar juntos para adorar o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Faz parte da nossa identidade. Amém, queridos? Vamos então abrir a palavra do Senhor lá em 2 Pedro, lá em 1 Pedro, aliás, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 9, numa das mais belas declarações de identidade e propósito do povo de Deus. Nós vamos aprender hoje, através dessa declaração,
que nós somos um povo de dupla honra. Nós temos uma dupla honra em ser um povo de Deus. Capítulo 2 de 1 Pedro, a partir do versículo 9, versículos 9 e 10. Diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, essa é a Tua palavra, Senhor. Palavra viva, palavra do Senhor, que por si só, através dessa leitura, Senhor, já é suficiente para trazer gozo, paz e esperança ao nosso coração. Obrigado por essa declaração tão bela de amor do Senhor para conosco através do seu servo Pedro. E nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através dessa exposição. Que o Senhor, em nome de Jesus, Senhor, venha, Senhor Deus, a nos tomar nas tuas mãos, a, Senhor, preparar o nosso coração para receber a tua palavra. Assim nós oramos, Senhor, agradecidos por tudo que o Senhor já falou aqui nesse culto, através da liturgia, através das canções, das orações. Mas, Senhor Deus, agora, Senhor, nós te pedimos mais uma vez, por tua misericórdia, que fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados, a primeira vez que eu preguei a respeito desse texto, eu estava num lugar diferente. Deus me deu a misericórdia, a graça e a alegria de, enquanto eu passei 8 anos no Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, por conta da relação íntima da Igreja Presbiteriana de Dourados com as comunidades indígenas ao redor de Dourados, ali no Mato Grosso do Sul, através da missão evangélica Kaiowá. E por ser pastor presbiteriano e ser pastor da Igreja Presbiteriana de Dourados, a primeira igreja de Dourados, a Igreja Central de Dourados, por ser um dos pastores daquela igreja, eu tive muitas oportunidades de pregar nessas aldeias. Por muitas vezes, irmãos, eu tive a alegria de pregar a irmãos indígenas, de pregar entre povos, até entre os indígenas, de línguas diferentes, de dialetos diferentes, mesmo fazendo parte ali daquele lugar, mesmo estando presentes ali geograficamente no Mato Grosso do Sul, mas eram povos diferentes até uns dos outros, aldeias de características diferentes. E a primeira vez que eu preguei a respeito desse texto, eu estava numa aldeia chamada Taquaperi, ali onde estava na época o pastor Gervásio com a sua esposa. Talvez alguns irmãos aqui conheçam o pastor Gervásio. E ali eu preguei a respeito desse texto, e eu me lembro muito bem, pregando com um tradutor indígena, né, traduzindo ali do português para a língua Kaiowá. E eu observava, enquanto eu pregava, as reações dos nossos irmãos indígenas. E logo após a pregação, depois ali, nós estávamos ali celebrando juntos, almoçando juntos, e o pastor Gervásio comentou comigo que é muito significativo para eles, como povos indígenas, saberem que eles fazem parte de um só povo conosco, e que é muito significativo isso. E eu me lembro de conversar com muitos irmãos ali, inclusive indígenas, e eles entendem e ficam muito felizes quando a Bíblia diz, quando eles veem na palavra de Deus, que eles, juntamente conosco, fazem parte de um só povo. Que eles têm uma identidade junto conosco. Que apesar de serem um povo de cultura diferente, assim como existem várias culturas no mundo inteiro diferentes, nós temos a mesma fé. E nós somos do mesmo Deus,
nós temos a mesma identidade e nós temos o mesmo propósito de vida. Nós somos um povo, querido, muito especial na presença do Senhor. Pecadores, sim. Somos imperfeitos, sim. Estávamos mortos, sim, nos nossos delitos e pecados. Fomos alvos da graça de Deus. Mas sim, queridos, nós somos um povo honrado, honroso por causa do Senhor, por causa de Cristo na nossa vida. Eu quero falar sobre essa dupla honra que nós temos por sermos povo de Deus, por sermos um povo diferenciado. E a primeira coisa que o escritor aqui, Pedro, o apóstolo Pedro, declara no versículo 9, diz assim: vós, porém, sois uma raça eleita. Veja bem, queridos, vós, porém, sois uma raça eleita. Pedro não está dizendo aqui que, olha, vós, porém, talvez sejam, ou vós, porém, serão. A afirmação aqui é objetiva e está no presente. Vós sois. É uma declaração de identidade a nosso respeito. Essa carta de 1 Pedro, ela foi escrita para aqueles que são chamados forasteiros da dispersão, ou seja, povos gentios que estavam espalhados pela face da terra. Se você voltar lá no capítulo 1, quando Pedro faz ali a sua apresentação na carta e a sua saudação na carta, ele vai dizer assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro está escrevendo aqui para um povo que está disperso pelo mundo, mas ele faz questão de falar para esse povo: olha, apesar de vocês estarem como forasteiros espalhados, peregrinando pelo mundo afora, mas nós fazemos parte de apenas um povo. Nós temos a mesma identidade. Era um povo que estava sendo perseguido, era um povo que tinha sido expulso das suas casas, era um povo que estava passando necessidade, era um povo que estava passando dificuldades. Então, a carta de Pedro aqui, ela tem a intenção de trazer uma palavra de unidade para o povo, uma palavra de consolo e de esperança para esse povo que estava espalhado pela face da terra. E assim nós também, queridos, assim nós também podemos tomar essa palavra para nós como uma palavra de muita consolação no nosso coração. Muitas vezes, por causa do momento em que nós estamos vivendo, momentos de dificuldade, momentos de pandemia, momentos de estranhos que nós estamos vivendo, esses momentos diferentes em que nós estamos vivendo, é possível que o povo de Deus tenha dúvida sobre a sua própria identidade. É possível que em algum momento a gente perca até a noção da nossa identidade como povo. Às vezes a gente esquece, por causa do pecado, por causa das dificuldades, por causa das lutas que nós temos todos os dias. É possível que o nosso coração seja tomado por uma insegurança a respeito da história, a respeito do próprio Deus, a respeito do amor de Deus por nós. É possível que o nosso coração seja tomado por alguns receios, por alguns medos, assim como este povo para o qual Pedro escreve também estava tomado por esses receios, por esses medos e talvez inseguranças, talvez tristeza, angústia, por causa das perseguições. Mas Pedro diz para ele: olha, vós, porém, vocês fazem parte de uma raça eleita. Vocês fazem parte de um sacerdócio real, de uma nação santa. Vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas em primeiro lugar, vós sois uma raça eleita. E por que o fato de sermos chamados de raça eleita, meu querido pastor Sidney, traz tanta segurança para o nosso coração? Porque o amor de Deus por nós, querido, revelado em Jesus Cristo, ele não é um amor fortuito.
Deus não é um Deus que olha para nós, na nossa história, e de repente se enamora de nós, ou nos estima de repente, quando Ele nos chama pela palavra do Evangelho. Não, o amor de Deus por nós é um amor eterno. O amor de Deus por nós é um amor que nos alcança, que já nos alcançou antes da fundação do mundo. Nós somos uma raça eleita e um povo escolhido antes da fundação do mundo, diz a palavra do Senhor. Lá em Isaías 43, o Senhor diz: com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. O amor de Deus é um amor eterno. O amor de Deus é um amor que se manifesta antes mesmo que houvessem todas as coisas. O amor de Deus por nós, que nos escolheu, é um amor que perpassa a eternidade, queridos amados irmãos. Por isso que o fato de sermos chamados aqui de uma raça eleita tem tanto significado para trazer paz no nosso coração. Porque se o amor de Deus, Ele nos alcança na eternidade, e Ele nos elege na eternidade, e antes mesmo que houvesse mundo, segundo a palavra do Senhor, o Cordeiro foi imolado antes que houvesse mundo, nos tempos eternos, nós sabemos que esse amor é um amor que jamais vai se apartar de nós. Nós somos eleitos, meu querido, nós somos escolhidos. Deus olhou para nós antes da fundação do mundo, e nós fazemos parte de um plano e de um propósito eterno da parte de nosso Deus. Amém? E nós fomos predestinados, e nós fomos escolhidos, direcionados para sermos um povo que caminha sobre a face da terra como raça eleita. Nós temos uma dupla honra, e a primeira honra que nós temos, querido, é o fato de nós termos uma identidade como povo de Deus escolhido. Nós temos uma identidade. Nós sabemos por que nós existimos. Nós sabemos quem nós somos. E essa declaração amorosa de Deus é tão importante porque Ele afirma isso: vós sois o meu povo, vós sois a minha raça eleita. Isso é maravilhoso também, irmãos, porque nós podemos saber que como povo de Deus fazemos parte de apenas uma raça, a raça eleita, a raça humana e escolhida por Deus. Nesses tempos em que se debate tanto preconceito e racismo, em que nós observamos tantas coisas acontecendo no mundo, nós sabemos que nós fazemos parte de um povo e de uma só raça, uma raça eleita, formada por povos de todas as culturas, como eu acabei de dizer, indígenas, brancos, pardos, negros, pessoas de todas as cores, às vezes apenas diferenciados por um pouco mais ou menos de melanina, como certa vez disse um pastor negro nos Estados Unidos, Woody Balkan. Tem até uma parte de uma pregação sua, rápida, de um vídeo que eu recomendo. Eu compartilhei no Facebook, compartilhei nas redes sociais, onde ele fala que a nossa diferença é apenas um pouco mais ou menos de melanina na pele, mas nós somos um só povo, uma só raça. Uma raça eleita por Deus, uma raça eleita antes da fundação do mundo. Nós somos, queridos, alvos de uma aliança eterna, onde Deus, o nosso Deus, Ele não chega para nós como no casamento, quando nós estamos nos casando, nós trocamos alianças, e então nós prometemos coisas uns para os outros, é uma aliança bilateral. Não, queridos, a aliança do nosso Deus, a aliança eterna do nosso Deus para conosco, é uma aliança unilateral. Deus, Ele não chega para você: olha, Marcelo, é o seguinte, se você fizer isso, isso e isso, então eu tenho uma aliança contigo. Ele não faz isso. Ele não chega: olha, Juliano, se você fizer isso e isso, então eu terei uma aliança contigo. Não, Ele diz assim: Antônio, eu tenho uma aliança com você, eu escolhi você, você é meu. E a partir de agora você vai viver assim, assim e assim. Mas antes Ele declara: tu és meu, você é meu,
Você é um escolhido meu. Nós sim, queridos, somos uma raça eleita. Agora você imagina, meu amado, um povo que está disperso, um povo que está espalhado, um povo que está sofrendo perseguição. Ouve através da palavra de Deus, através de uma carta de um apóstolo Pedro. Nós somos uma raça escolhida por Deus. Imagina o impacto que isso traz no coração de um povo sofrido. E eu creio, meus amados, que isso deve trazer um grande impacto no nosso coração. Nós somos uma raça eleita. Nós temos uma honra enorme de fazermos parte de um povo que é escolhido por amor. De um povo que não é escolhido por qualquer condição que nós tenhamos. Não, nós não teríamos nada para oferecer para Deus. Se Deus fosse esperar alguma coisa de nós, para poder fazer uma aliança conosco, nossa aliança seria terrivelmente falha. Terrivelmente falha. Nós não teríamos muita coisa a oferecer. Aliás, nós não teríamos nada a oferecer. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Que a nossa justiça, como disse o nosso irmão Antônio aqui, é trapo de imundícia. E nós não teríamos nada, como seres humanos falhos que nós somos, a oferecer para o nosso Deus. Mas Ele se oferece a nós, como Deus da nossa vida, e declara: eu sou o seu Deus, vocês são meu povo. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, não tenha uma baixa autoestima nesse sentido. Reconheça sim como pecador, como imperfeito, mas também entenda que você tem a honra de ser filho de Deus por causa de uma escolha soberana. O soberano Deus que nós acabamos de cantar. Nós somos alvos de uma escolha soberana por amor, cujo grande mediador desse amor e dessa aliança é o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por causa dele que tudo se fez, é por ele que tudo foi feito, é por ele que nós somos de Deus, é por ele que nós fomos comprados. É por Ele que nós temos uma identidade. É por causa dele que nós fomos escolhidos e eleitos. Nele nós fomos escolhidos e eleitos. Mas em segundo lugar, meus amados, o texto também diz que nós fazemos parte de um reino de sacerdotes. Um sacerdócio real. Ele está dizendo aqui que nós somos sacerdotes reais. E por que essa declaração ela é tão importante? Porque eles estavam falando com gentios, dispersos. É claro que um judeu que lesse essa carta, com certeza também entenderia, com alguma dificuldade, mas entenderia, naquele tempo. Mas principalmente para um povo gentílico, um povo que não fazia parte dessa chamada comunidade da aliança, no caso dos judeus, que eram os novos convertidos, espalhados por todos os lugares, ali depois que saíram da Palestina e foram dispersos, que foram perseguidos e dispersos por tantos lugares, e que receberam a palavra de Deus também, aqueles que receberam a palavra de Deus longe dos rincões ali de Jerusalém, fora de Jerusalém. Você imagina o impacto também que isso trouxe para aqueles irmãos, a saber que agora eles eram um reino de sacerdotes. Por quê? Porque antigamente, antes de Cristo, você tinha o sacerdote que representava o povo, que entrava no Santo dos Santos para oferecer serviço e sacrifício a Deus, uma vez por ano. Mas quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu se rasgou. E nós, então, a partir de agora, temos livre acesso a Deus, ao trono de graça por intermédio de Jesus Cristo. Amém? De forma que nós somos agora um reino de sacerdotes. Em primeiro lugar, um reino de sacerdotes. Porque nós temos livre acesso a Deus. Nós não precisamos de intermediários. Não precisamos de intermediários. Nós podemos nos achegar confiadamente ao trono de graça do nosso Deus. E o sumo sacerdote, que é Jesus, hoje intercede por nós. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde intercede por nós. Mas nós aqui, como povo de Deus, como seres humanos escolhidos por Deus, nós podemos nos achegar a Deus confiadamente a um trono de graça. Você não precisa de intermediário.
Deus ouve as suas orações. Você não precisa que ninguém leve as suas orações a Deus. Apesar que tem um outro aspecto também desse sacerdócio que é maravilhoso, que todos nós agora somos intercessores. Todos nós agora oramos uns pelos outros. Nesse sentido também nós somos uma comunidade, meu querido Marcelo, de sacerdotes. Porque hoje nós intercedemos uns pelos outros. Hoje o irmão pede oração e nós intercedemos, como nós fazemos nas lives todos os dias às 8 da manhã junto com o pastor Luciano, ou como nós fazemos aqui também, como nos reunimos no Acordar a Alva, e agora estamos fazendo também via rede social. Nós somos agora uma comunidade de sacerdotes. Uma das grandes doutrinas que foram resgatadas na Reforma Protestante, especialmente pelo nosso querido Martim Lutero, homem de Deus, é o sacerdócio universal de todos os crentes. Sacerdócio universal de todos os crentes, por quê? Nós não precisamos mais de intermediários, mas nós podemos interceder uns pelos outros. E uma outra característica fundamental do sacerdócio universal de todos os crentes é que se antes o sacerdote ele entrava no Santo dos Santos para oferecer serviço a Deus em nome do povo, hoje todo o povo de Deus, todo crente na face da terra é chamado para servir a Deus em todos os lugares, especialmente em meio à comunidade dos santos, que é a igreja. Cada um de nós recebeu um dom especial para servir no corpo de Cristo, amém? Você recebeu um dom especial, ou dons do Espírito Santo. Você é habitado pelo Espírito Santo, e você tem uma característica especial de Deus para a sua vida, um dom especial que Deus derramou pelo Espírito Santo na sua vida, que Deus deu a você, presentes que Deus deu a você, para que você e eu sirvamos na casa de Deus, e no meio do povo de Deus e na igreja de Cristo, e não somente aqui, mas no mundo. Porque, como certa vez disse um grande pregador, a minha paróquia é o mundo. Nós somos chamados a fazer diferença no mundo inteiro, querido, e especialmente em meio à comunidade dos santos, a Assembleia dos Santos, a servir no meio do povo de Deus. Eu quero dizer para você, meu querido, você tem algo especial em você, dado pelo Espírito Santo, para servir a Deus e para servir ao próximo. Isso é ser uma comunidade de sacerdotes. Amém? Não existe ninguém aqui que crê no Senhor Jesus de todo o coração e que recebeu o Espírito Santo que não tem nenhum dom, que não tem nenhuma capacitação, que não possa servir a Deus com alegria. É só você dizer, eis-me aqui. Sim, queridos, somos um reino de sacerdotes, de servir uns aos outros, principalmente servir a Deus. Mas em terceiro lugar, meus amados, o texto diz também que além de uma raça eleita, além de um sacerdócio real, nós também somos uma nação santa. Nós somos um povo separado. Como diz lá em Efésios capítulo 1, nós fomos predestinados para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Nós somos chamados com essa honra de termos uma identidade, de sermos uma raça eleita, de sermos um reino de sacerdotes, mas também temos a honra de sermos uma nação santa, uma nação diferente e uma nação separada. Então eu quero dizer para você, meu querido, em nome de Jesus, não queira ser parecido com o mundo. Você não é parecido. Não queira viver os valores do mundo. Eu não estou dizendo aqui que nós não possamos viver no mundo. Nós vivemos no mundo, nós estamos no mundo. Nós convivemos no mundo e devemos conviver. A igreja ela deve estar presente no mundo. A igreja ela deve fazer diferença no mundo. Ela deve brilhar a sua luz no mundo. Mas não queira trazer para você os valores do mundo. Não queira viver como o mundo vive. Porque nós vivemos em meio ao mundo que, apesar de belo na sua criação, na sua estrutura e na sua beleza, e continua belo, os efeitos do pecado mancharam, mas não tiraram a beleza do mundo que Deus criou. Ele ainda é o mundo de Deus, ele ainda é o cosmos de Deus,
Ele ainda, nós devemos sim, com certeza, ainda ficar deslumbrados, encantados com as coisas que Deus criou. Nós não vivemos num mundo feio, nesse sentido estrutural, criacional. Nós não vivemos, devemos nos deslumbrar e nos encantar com esse mundo que Deus criou. Devemos sim ter esse espírito infantil de contemplação. E é importante, quando nós falamos a respeito de ser uma nação santa, a gente deixar claro essas coisas. A palavra, quando eu falo aqui que nós devemos ser uma nação separada e diferente do mundo, é que nós somos um povo com características diferentes. Nós somos um povo que tem um espírito diferente, que tem uma alegria diferente e que tem valores e princípios diferentes do que esse mundo rebelde para Deus vive e prega. Nesse sentido nós somos diferentes. Nós não estamos falando do mundo criado, do cosmos no sentido da sua criação. Esse mundo deve ser observado com espírito infantil, de quando nós olhamos como nessa manhã, uma neblina tão linda como nós vimos nessa manhã. Não sei se você percebeu hoje de manhã quando você acordou, estava uma neblina maravilhosa, e a gente ter esse espírito de admiração por aquilo que Deus criou. Oh, glória a Deus, que coisa maravilhosa. Muitas vezes a gente perde isso, né, queridos? Essa gratidão pelas coisas que Deus criou. Essa gratidão pela capacidade do ser humano também, no mandato cultural, de criar coisas tão belas e tão importantes para o funcionamento do mundo. Coisas essas que muitas vezes são direcionadas para o mal, porque o ser humano é pecador, mas muitas coisas boas que Deus criou. Você já viu uma criança, por exemplo, muitos aqui, né, têm crianças pequenas. Você já viu quando uma criança vê um avião, por exemplo? Assim que nós devemos olhar para esse mundo, com encantamento. Isso é de Deus, tá bom? Mas o mundo que eu estou falando aqui, nós somos uma nação separada, que adora a Deus por aquilo que Ele criou, que se deslumbra ainda com as coisas que Deus criou, mas nós não vivemos os valores deste mundo. Nós somos chamados a sermos a contracultura desse mundo. Nós somos chamados a dar testemunho a esse mundo. Por isso que é tão importante, meus amados, nesses tempos de pandemia, em que as pessoas estão desesperadas e muitas delas se voltando para o Criador, nós podemos testemunhar a respeito de Cristo e a respeito dos valores do Evangelho. É importante nós sermos um povo que apesar de obedecer às autoridades, nós também somos um povo que também obedece a Deus. Um povo que gosta de se reunir, que gosta de adorar, que se alegra em estar junto, mesmo com máscara, distante. Mas um povo que gosta de se reunir para adorar o seu Deus. Isso é um testemunho diante da sociedade. Se nós fomos liberados legalmente para nos reunir como igreja, devemos fazer isso com alegria, amém? É por isso que o pastor Luciano, ele bate tanto nessa tecla. Vamos, meus irmãos, vamos nos reunir. De repente você que está aí na sua casa, você pode estar falando, mas eu estou com um pouco de receio. Eu quero dizer para você, meu irmão, não tenha medo, em nome de Jesus. O mesmo Deus que nos protege no trabalho, o mesmo Deus que nos protege nos mercados, o mesmo Deus que nos protege nos bancos onde nós vamos, ou nos lugares onde nós necessitamos, nas farmácias, é o mesmo Deus que está nos protegendo agora, amém? É o mesmo Deus. Não tenha medo. Não tenha medo de estar com o seu irmão, adorando a esse Deus maravilhoso que nos chamou para sermos, que nos escolheu antes da fundação do mundo, que nos chamou para sermos um reino de sacerdotes para servi-lo, e uma nação santa, uma nação separada,
uma nação que vive na contracultura do mundo, uma nação que persevera em meio à frieza do mundo, uma nação que vive os valores do reino de Deus. Mas em quarto lugar, eu já estou terminando, viu? Nós também somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu quero dizer para você que existe uma marca em você. E essa marca, ela não vem de você mesmo, mas ela vem daquele ao qual você pertence. Nós pertencemos a Deus e ninguém nos tira das mãos dele. O fato de nós pertencermos a Deus, queridos, é uma grande honra, porque não fomos nós que fomos até ele, ele nos atraiu para si mesmo, pelo seu amor. Não fomos nós que amamos ele primeiro, ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos. Isso é para trazer esperança ao nosso coração, amém? Se você for um dia num museu, você vai ver alguns objetos, como diz William Barclay no seu comentário de 1 Pedro, você vai ver alguns objetos antigos. Provavelmente se você for num museu, você vai ver ali uma máquina de escrever antiga, você vai ver ali uma espada dos tempos antigos. Muitas vezes você vai ver determinados objetos, que alguém vai dizer para você, olha, esse objeto ele tem muito valor. E ele não tem valor só por ser um objeto antigo, por causa da sua antiguidade. Não. Esse objeto ele vale tantos milhões, ou tantos $1.000, ou R$1.000, porque ele pertenceu a fulano de tal. Porque ele pertenceu a Santos Dumont. Porque ele pertenceu a João Calvino. Esse objeto tem muito valor porque ele pertenceu a um determinado poeta, porque ele pertenceu a Rui Barbosa, a rainha da Inglaterra, dependendo do museu onde você visitar, né? William Barclay ele faz essa comparação, porque naquele caso os objetos não têm valor porque só pela sua antiguidade ou pelo objeto que é. Às vezes é um objeto muito simples, às vezes é uma moeda que não tem mais valor. Às vezes é um lápis, uma caneta, mas o valor, muitas vezes inestimável, é por causa de a quem ele pertenceu, a quem esse objeto pertenceu. E eu quero dizer para você, meus amados irmãos, o nosso valor e a nossa honra, ela não vem de nós mesmos, ela não vem de quem nós somos enquanto seres humanos, mas ela vem do fato de nós pertencermos a um Deus que nos escolheu, amém? É por isso que nós temos valor. Alguém me perguntou na semana retrasada, pastor, nós temos valor para Deus? Em nós, a minha resposta foi, em nós mesmos não. Nós temos dignidade, todo ser humano na face da terra tem dignidade enquanto ser criado por Deus e possui a imagem de Deus. Mas o nosso valor enquanto povo de Deus também não está em nós mesmos. E não é por isso que nós podemos afirmar que temos valor para Deus. Como nós cantamos naquela canção tão conhecida, né? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Por que que nós somos importantes, meu querido? Por que que nós temos valor? Por que que nós somos como joias preciosas para Deus? Por que que nós temos valor para Deus? Não é em nós mesmos, mas por causa do valor do sangue que foi derramado em nosso favor, mas por causa daquele que se entregou por nós, e porque nós, em Cristo Jesus, e pelo seu sangue precioso, mais valoroso do que qualquer uma das mais valorosas pedras preciosas, porque nós pertencemos a Ele. Nosso valor está no fato de nós pertencermos a um Deus que entregou o seu próprio Filho em nosso lugar.
Amém? Aí está o nosso valor. E é por isso que aquela canção, ela tem sentido. Mas não por nós mesmos. A palavra de Deus vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, sem objetivo na nossa vida, vivíamos afastados de Deus, sem Deus nesse mundo, éramos peregrinos e forasteiros no sentido de não termos parada, de estarmos confusos, estávamos nas mãos de Satanás, que fazia o que queria conosco, nós éramos como zumbis, andando de um lado para o outro, apesar de estarmos vivos e respirando, a palavra diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, por causa do grande amor que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. E aí sim nós podemos declarar, como Pedro acabou de dizer aqui, com um povo que estava em dispersão, um povo que estava inseguro, um povo que estava com medo e que estava sofrendo perseguição. Vocês são propriedade exclusiva de Deus. E o nosso valor não está no fato de sermos alguma coisa importante, mas a importância de quem pertencemos, do nome que está marcado em nós, da marca que está em nós, que é a marca de Cristo. Nós temos a marca de Cristo em nós, queridos. Nós temos um selo em nós, do Espírito Santo, que testifica que nós somos filhos de Deus, que nós somos um povo. Aí está a nossa primeira honra. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, que caminha em segurança sobre a face da terra. Em segurança sobre a face da terra. Amém? Não tenha medo, meu irmão, não tenha medo. Mas eu quero terminar dizendo que a segunda honra a qual nós temos, por sermos povo de Deus, nós temos a honra da nossa identidade. Mas em segundo lugar, nós temos um honroso propósito. E eu termino com isso. Primeiro nós temos a honra da nossa identidade. Quem nós somos? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas nós existimos com um propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Nós temos um propósito de vida, queridos. A nossa identidade tão honrosa, ela não existe para que nós apenas fiquemos descansando na honra da identidade de quem nós somos. Isso é muito bom, valoroso, é maravilhoso sermos quem nós somos em Cristo. É motivo de grande alegria, por isso nós não somos um povo cabisbaixo, um povo que anda triste. Apesar de vivermos tristezas nessa vida, nós não somos um povo que deve viver cabisbaixo. Nós somos um povo de cabeça erguida, humilde, mas de cabeça erguida, que anda altaneiramente sobre a face da terra. E isso é maravilhoso, queridos, é uma honra. Mas existe uma segunda honra que tem a ver com a nossa missão e com o nosso propósito sobre a face da terra, que é proclamar as virtudes de Cristo e proclamar aquilo que Ele fez. A nossa primeira honra é a nossa identidade. A nossa segunda honra e maravilhosa honra é o propósito pelo qual nós existimos. Amém? Você tem um propósito, meu amado. Não fique achando que você não foi criado para nada. Não fique pensando que você não tem uma capacitação de Deus. Não fique pensando que você não tem um direcionamento de Deus. Não fique pensando que você não tem um objetivo na vida. Tem muita gente que entra em depressão até por causa disso. Não vê propósito na vida. Aliás, muitos adolescentes e jovens estão entrando em depressão e alguns até se suicidando, porque não vê o objetivo da vida. Que triste, queridos. Quanto é necessário que nós proclamemos o Evangelho, que eles conheçam o Evangelho para entender qual é a sua missão nesse mundo, quem eles são, de propriedade exclusiva de Deus em Cristo Jesus, recebendo a Cristo como seu Salvador, entregando suas vidas a Cristo, se arrependendo dos seus pecados
e conhecendo essa identidade maravilhosa de pertencermos ao Senhor. Precisam conhecer isso, mas também precisam entender, e nós entendemos. Um dia Deus revelou a nós que nós temos um propósito na nossa existência. E esse propósito é testemunhar a respeito das virtudes de Cristo. Amém? Esse é o nosso propósito fundamental de vida, através das mais variadas atividades ou características que nós tenhamos, como gente diferente e que foram criados diferentes uns dos outros, e graças a Deus, uma diversidade imensa e maravilhosa de todas as cores, de todos os estilos, de todas as personalidades, mas temos a mesma missão e o mesmo propósito, cada um do seu jeito, do jeito que você é, de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Algumas versões da palavra de Deus, elas vão dizer que nós devemos proclamar o quão admirável é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algumas versões, como a Nova Versão Transformadora, por exemplo, vai dizer isso: proclamar o quão admirável é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quão admirável é o nosso Senhor Jesus e a sua obra da nossa vida. Esse é o nosso propósito. De dizer para as pessoas o quão admirável foi aquilo que Ele fez, o quão admirável é quem Ele é. O quão admirável foi a obra incrível que Ele realizou na nossa vida, meu irmão. Esse é o nosso propósito de vida. É para isso que nós existimos. Essa é a nossa segunda e importante honra. Essa é a nossa dupla honra, a nossa identidade e o nosso propósito. Proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. De um povo que não conhecia a misericórdia de Deus, de um povo entristecido, com o passado entristecido, que viveu um tempo sem conhecer a Deus, de um povo, de pessoas que antes estavam sem rumo nesse mundo, como eu, para a partir de agora ter uma identidade e ser dado um propósito da parte do próprio Deus, para que eu, pecador, o principal dos pecadores, imperfeito que sou, com todos os meus problemas, com todas as minhas dificuldades, com toda a minha imperfeição, eu sou chamado para proclamar as virtudes de Cristo. Amém? Que honra, que honra, que alegria, meus irmãos. Nós não podemos sair daqui hoje sem ter essa esperança, essa alegria no nosso coração, de que nós somos um povo de dupla honra. A nossa identidade e o propósito para o qual nós existimos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar, Senhor Deus, glorificar o teu nome. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por nós sermos uma raça e um povo escolhido de Deus. Obrigado por ter nos escolhido sem merecermos, por causa do imenso amor que o Senhor nos amou. Obrigado por ter nos feito um reino de sacerdotes. Obrigado porque nós somos uma nação separada, diferente, uma nação com valores diferentes. Obrigado porque nós pertencemos ao Senhor e nós somos propriedade exclusiva do Senhor. E obrigado por essa honrosa missão que o Senhor nos deu e esse propósito especial de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e de proclamar o quão admirável é o Senhor Jesus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Obrigado porque nós estávamos, Senhor Deus, espalhados e não éramos um povo,
não tínhamos Deus nesse mundo e não tínhamos alcançado misericórdia, mas hoje nós somos um povo que alcançou misericórdia. Povo de vários lugares, povo de várias cores, povo de várias formas de ser, de várias personalidades, povo de uma imensa e bela diversidade, mas com um só propósito, de proclamar as virtudes de Cristo na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Que Deus abençoe sua vida, meu amado. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável do nosso Deus e Pai e as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe.